Boa noite, Wagner. Não, um problema que eu vejo, né? Um dos problemas que eu vejo nessa imagem, né? Pelo menos é o que me passa, é a falta de uma fila preferencial para idosos, é, uma fila também para clientes que procuram, estão procurando abaixo ali de 10 volumes, né? Que é o que a gente vê normalmente nos mercados, nas lojas. Tudo Então, bem? de cara, assim, é um dos problemas que eu vejo. Certo. Professor, Pois não? boa noite. Boa noite. Elisângela. Oi, Elisângela. É, o que eu vejo, o que eu vejo aí é a possibilidade do primeiro homem estar tendo algum tipo de negociação com relação ao pagamento e está parando a fila. A fila não anda Uhum. em relação a ele, como se ele estivesse prendendo. Certo. Ok. Obrigado, Elisângela. Boa noite. Quem tá falando? Pode ver, Matheus. Oi, Matheus. O que você vê de problema através dessa imagem? Além do que os amigos aí já falaram, eu vejo também uma funcionária vai fazer 8 clientes, vai fazer uma fila. Desculpe, seu microfone tá chiando. Você pode repetir, por favor? Consegue? Não, escrito ali nos adversários, eu vejo um funcionário sobrecarregado. Se Uhum. for para atender 8 clientes, aí, Certo. Então você vê um funcionário sobrecarregado. Tem a Elisângela que vê um problema acontecendo entre o cliente na forma de pagamento e atrapalhando a fila. Vamos lá, quem mais? Eu, o Wagner vê filas para idosos e para, bom, volume de compras, então, é por volume de compra, né? Fila para idoso e volume de compra. Vamos lá, vamos continuar. Quem mais? Então só Matheus, Wagner e Elisângela que estão me assistindo nesse momento. É isso mesmo? Vamos lá, quem está falando? também tinha falado aí sobre uma pessoa sobrecarregada, uma senha única tanto para pessoas, tanto idosa, tanto pessoas jovens, e seria também a distância das pessoas que estão no atendimento, isso também está relacionado a esse serviço, né? Ok, tudo bem. Aí tô falando aí falando em relação que tá tendo uma tendência a atender muitas pessoas, pessoas com personalidade diferente, jovens, é sobre isso, ó. Tá bem. Bom, então você, obrigado. Quem falou agora? Dil, Diogo. Obrigado, Diogo. Bem, pessoal, cada um tentou observar, né, a imagem revelando o problema que está vendo, né? Bom, na verdade, o primeiro que me falou, o Wagner, ele foi atacando soluções, tá? Então, o que a gente precisa ver é que problema é sempre diferente daquilo que é solução. Então, o problema está aí e a gente precisa então criar soluções para resolver o problema. Mas se você não identificar o problema, seria difícil você poder então. O que a gente vai ver aqui é que realmente, como sabia que você estava querendo, a forma de você talvez se expressar, né, que possa ser que
não deu um bom entendimento. Observe bem, nós estamos vendo no chão as marcações, porque nós estamos em plena pandemia, o distanciamento entre as pessoas que estão em filas. E o problema maior que a gente está vendo aqui é que não é nenhuma fila seletiva, né? Porque a gente está observando aqui que tem idosos, jovens, certo? Até alguns falaram de mulher grávida, mas ela não é grávida não, tá? Ela é uma mulher, digamos, né? Fora do peso normal, se a gente pode caracterizar dessa forma, para não dizer pessoa gorda, né? No caso, que seria problema isso mesmo, tudo bem? E aí a gente vê uma única atendente nesse momento que precisa passar as compras e ainda efetivar o pagamento. Vocês estão observando isso, né? Então, tudo que a gente pode observar aqui, o problema inicial é que, né, uma mistura de pessoas, tanto pelo volume de compras, quanto pela idade também, que a gente está vendo aí, certo? E ainda tem que manter o isolamento social. É isso que a imagem está traduzindo. E uma única pessoa atendendo. Isso, obviamente, vai gerar um constrangimento para todos que estão nessa fila nesse momento. É isso que a imagem está traduzindo, certo? Então, para você começar um negócio, você tem que ver qual é a dor das pessoas. Observando ali, essa última que está na fila, com certeza ela está cansada já. E ainda, na frente dela, tem uma idosa de cabelo branco que tem uma compra de grande volume. Encheu o carrinho dela. Logo na frente dela, tem um jovem que tem compras em menor volume. E logo na frente desse rapaz, tem um senhor já de idade também, certo? E ainda com, como que chamaria isso? Como que a gente chama isso daí? Alguém para ajudar aí? É? Bengala, né? Ele está com bengala. Isso quer dizer o quê? Ele não pode se equilibrar sozinho sem esse apoio, no caso. E logo em frente tem uma jovem também, e assim em diante. Então, o maior problema aqui, já que a gente está vendo, é o desperdício de tempo, ok? A impaciência dessas pessoas em permanecerem em tanto tempo em fila para resolver o pagamento, ok? E aí, então, vamos lá. O que vai acontecer? Nós observamos aí. E aí que você vai pensar em quê? Em soluções para esses problemas. Então, o que é um plano de negócio? O que é o plano de negócio? Alguém poderia mais ou menos assim me dizer o que seria um plano de negócio? Uhum. Provocações para vocês. O que seria um plano de negócio? Tá bom, porque aqui é o Wagner. Oi, Wagner. Para mim, o plano de negócio na verdade, vamos dizer assim, um planejamento, né, para tentar diminuir os riscos, né? Perfeito. No mercado passa hoje em dia, né, para essa empresa. Então, é um planejamento para poder diminuir o risco do seu negócio, certo? Esta é... Vai falar? Sim, quiser falar, pode falar. Sim, pode. É sobre estratégia para fazer
tá difícil. Será que somente eu que estou tendo esse problema? Não, porque tá péssimo mesmo o som. É, bom, de qualquer forma, vamos ver aí. Acho que quem estava falando, você está na rua ou está em casa? Não, eu tô em casa. Agora tá melhor, Viu o som alto? certo? Fala agora para a gente poder te ouvir. Eu, eu, eu acho que são estratégias para estar colocando ideias para o negócio crescer. Uhum, Assim, ficar de estratégia para estar vendo o que eu posso fazer para estar crescendo meu negócio. certo. Alguma coisa assim. Ok, alguma coisa assim, tá, tá tudo certo, né? Uma vez que você precisa ter uma visão do seu negócio, tentar projetar finalmente os riscos atuais para o futuro e trazer, né? Ter uma visão do negócio é isso, né? Você poder ver o futuro no presente, tá certo? Então, um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo assim os riscos e incertezas de negócio. É basicamente isso que vocês falaram, certo? A gente precisa diminuir o risco de negócio. Nós precisamos olhar a incerteza desse negócio, já que a gente precisa olhar no futuro. Ninguém sabe o que será o futuro. Muitas empresas não esperaram que esse ano 2020 seria um ano em que todos estarão em confinamentos e aparecer um vírus, por mais que tenha alguns vídeos aí ou leituras, né? A gente não sabe realmente a fonte daquilo tudo. Porém, eu não dou muita credibilidade sobre essas publicações que apareceram de que alguém já tinha previsto isso, que em 2020 ia aparecer um vírus que ia colocar todos em confinamento, aquela questão toda. Isso não tem cabimento não, ok? É difícil a gente prever realmente o futuro, certo? Prever o futuro até esse ponto de certeza é difícil. Então, nós vivemos num mundo de incerteza. Então, para que serve, nesse caso, então, o plano de negócio? Esta é mais uma questão fundamental que a gente precisa levar em consideração aqui. Para que serve? Vocês vão me dizer, mas aí, professor, nós dissemos aqui já que serve para diminuir o risco, para planejar, para definir os objetivos do negócio, obviamente. Então, o plano iria ajudar você a concluir se a sua ideia é viável ou não. Então, isso é importante, que você saiba se é viável a ideia que você está construindo nesse momento e buscar as informações mais detalhadas sobre o ramo do seu negócio, porque é um documento que vai permitir que você tenha tudo isso. E aí você tem que descrever também qual é o seu produto ou serviço que irá oferecer, quem são seus clientes, seus concorrentes, seus fornecedores e principalmente sobre os pontos fortes e fracos do seu negócio. Então tudo isso é muito importante para que você possa desenvolver ou então elaborar um plano de negócio. Tudo bem? Alguma pergunta ou dúvida que não, algo que não esteja claro nesse momento para vocês? Bom, alguém quer falar? Pode falar, fique à vontade. Tem alguém que quer falar? Não? Então continuamos. E agora? Agora que nós sabemos o que é um plano de negócio, para que serve um plano de negócio, nós vimos o que é e nós vimos que ele serve para justamente você conhecer melhor seu produto, conhecer melhor seus fornecedores, verificar quais são seus pontos fracos, seus pontos